Gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Figueiredo. Eu tenho esse canal aqui do YouTube onde eu falo sobre trabalhar em navio de cruzeiro, sobre o meu marido que é filipino e eu trago algumas curiosidades lá do país dele aqui pra vocês. Então, o assunto de hoje é um assunto muito falado mundialmente, tá? É um assunto que quase ninguém sabe aqui do Brasil, mas mundialmente é tratado como algo meio absurdo, que é o divórcio nas Filipinas. Mas antes disso, roda a vinheta aí que eu quero explicar direitinho pra vocês o que acontece no país que é de onde meu marido vem, que não existe divórcio. Falando sobre as Filipinas fica na Ásia, é um conjunto de ilhas, um arquipélago que forma as Filipinas. Nas Filipinas existe a capital, que é Manila, e as ilhas em volta que tem as províncias das Filipinas, tá? Para quem não sabe, meu marido ele é filipino, ele é da capital de Manila e ele trouxe à tona algo que eu jamais saberia que existia lá nas Filipinas. Hoje esse país ele é o único país do mundo fora o Vaticano que não aceita o divórcio legal. Muita gente nas Filipinas é separado, normalmente existe pessoas que se separaram dos seus cônjuges de fato, mas legalmente as Filipinas eles não aceitam divórcio entre filipinos. O interessante é que filipinos com estrangeiros eles podem se divorciar sem problemas, porque o cônjuge não é filipino, mas filipino com filipino eles não têm o direito de se divorciar. E assim eles tornam-se um dos países que mais tem um relacionamento fracassado nas Filipinas pelo fato de eles também ter a cultura de casar cedo. Muitos filipinos casam muito cedo, assim como também têm filhos precoces. E no final das contas, talvez eles acabam vendo que não é isso que eles querem e acabam se frustrando dentro de um casamento muito precoce, tá? Para quem não sabe, Filipinas é um país pobre, é um país que eles não têm taxa de natalidade, não têm controle de natalidade e muitas mulheres têm filhos pelo fato que o contraceptivo também é uma polêmica nas Filipinas, tá? As Filipinas, a maioria é de religião católica e eles acabam sendo muito devotos ao catolicismo, que proíbe algumas práticas, assim como o anticoncepcional e assim também como a separação, o divórcio. Nas Filipinas existe um meio somente de fazer esse divórcio, que é o anulamento do relacionamento, é o anulamento do casamento. Vou explicar para vocês mais ou menos como funciona esse anulamento, tá? No anulamento é listado algumas práticas no qual eles podem pedir esse anulamento através de alguns problemas. Por exemplo, se a mulher ou o homem casaram antes dos 18 anos e foram forçados a casar ou não tinham maturidade para esse casamento, se não me engano é 18 ou 21 anos. Ou também se caso a mulher ou o homem forem diagnosticados por um psicólogo como impróprio para o casamento, como alguma psychological incapacity, como se fosse eles não são capazes de fazer o trabalho de marido ou esposa. Então, acaba que com esse diagnóstico de incapacidade psicológica, eles acabam conseguindo esse anulamento. Mas atrás disso existe muito processo, muitos advogados e também um diagnóstico que vem de um profissional da saúde. A maioria desses casos de anulamento que acontecem no país envolve muito dinheiro, então eles cobram demais para que essas pessoas realmente consigam esse anulamento. O processo demora de 2 a 4 anos com advogados específicos, né, e especializados nesses casos de marido e mulher que querem anular o casamento. E também eles precisam de um diagnóstico de um profissional da saúde que ateste que uma das partes não estão com a capacidade psicológica de fazer a performance de um marido ou mulher. Isso constantemente é a maneira com que eles alegam a separação de fato, né, e conseguem anular esse casamento, mas infelizmente tem que colocar uma das duas partes expostas na corte, falando que tal pessoa, ou ele ou ela, não tem condições de exercer o papel de marido ou mulher. Então, acaba sendo talvez até, às vezes, mentira, né? De ambas as partes para que eles realmente consigam o anulamento que eles querem. Muitas vezes eles acabam concordando, né, entre si
para poder um ou outro ser a pessoa que foi diagnosticada com essa incapacidade psicológica. Lembrando que nas Filipinas também existe esse fato da incapacidade psicológica, mas também se o juiz descobrir que eles conversaram entre si antes da corte, antes do momento do julgamento e das aparições, eles acabam perdendo o processo inteiro, porque eles não podem combinar entre si que eles estão tentando anular esse casamento. Ou seja, eles querem forçar pessoas, né, que não deu certo, que o casamento foi um fracasso só por conta de uma crença ou uma religião que está por trás daquilo tudo. Lembrando que o mundo inteiro não existe nenhuma comprovação que você precisa estar legalmente casado e não pode se divorciar de uma pessoa por conta de crenças ou igreja católica. Então, todos os países do mundo sim podem fazer esse divórcio, somente as Filipinas até hoje têm essa ideia retrógrada que é estar literalmente casados à força, tá? Lembrando que adultério não entra como um requisito para que se eles queiram se separar um do outro, e eles têm que ficar ali convivendo normalmente ou se separar somente de fato, sem ter papéis e sem poder se casar de novo, isso que é o pior. Então eu quis trazer esse fato aqui pro meu canal no YouTube e mostrar o quanto o país do meu marido, infelizmente, eles têm esse pensamento ainda arcaico que é a não separação. Lembrando que nas leis divinas e as leis de Deus existe o mandamento de que você pode sim se separar da sua mulher em caso de adultério, tá? Então, se uma das partes adulterar, você que sofreu o adultério tem o direito de se separar e você pode se casar de novo. Isso nas leis de Deus, na Bíblia Sagrada. Mas enfim, a Igreja Católica, eles colocam, e a percepção desse país das Filipinas, que é totalmente devoto ao catolicismo, eles acabam levando ao pé da letra algo que não existe e que não é nem biblicamente comprovado, que é somente por anulamento e não divórcio de fato. Ou seja, o anulamento, na realidade, que é uma mentira, né? De falar que a outra pessoa tem um problema psicológico e não consegue fazer o papel de marido ou de mulher, você tem que mentir na corte e falar que o seu esposo não pode fazer esse papel de marido e mulher e pagar por isso horrores de dólares somente para poder conseguir o anulamento e a liberdade. O que seria o anulamento, tá, gente? O anulamento de casamento é diferente do divórcio. O anulamento é basicamente você vai anular, você vai dizer que esse casamento nunca existiu, coisa que existiu, entende? Ou seja, você só consegue anular um casamento de fato se você tem problemas psicológicos e não conseguiu fazer o seu papel de esposa ou de marido, ou você vai conseguir anular de fato se você era um menor e o seu pai te forçou a casar e você vai comprovar na justiça que você não queria casar com aquela determinada pessoa. Então eu quis trazer essa polêmica para vocês verem aquilo que acontece nas Filipinas e com certeza muitos casamentos aí no Oriente Médio, mesmo os muçulmanos que estão dentro das Filipinas, eles podem, né, porque a religião islâmica, eles aceitam a poligamia, então, ou seja, dentro das Filipinas, por mais que a poligamia seja algo ilegal em outros países, mas dentro das Filipinas, por mais que a religião muçulmana permita a separação de ambos de um relacionamento que não deu certo, as Filipinas não aceitam. Então, a poligamia também, pelos muçulmanos, lá nas Filipinas, que existe uma parte que é muçulmana, eles são totalmente, assim, tem que fazer a poligamia deles, que eu acho errado também, ilegalmente, pelo fato das Filipinas ser um país totalmente restrito no catolicismo, tá? Então, eu quis trazer esse assunto para vocês, porque nem no Oriente Médio, que eles são realmente, agora com esse fato do Afeganistão e com tudo que tá acontecendo, eles são realmente contra direitos de mulheres e contra direitos sociais, mas ainda nas Filipinas eles têm essas leis que tiram totalmente o direito de dois indivíduos, não somente de uma parte, mas de duas partes que não querem estar juntos por diferença de valores, por questão de marido maltratar a mulher, ou mulher até mesmo maltratar o marido, e mesmo assim, ou até mulher adulterar marido e marido adulterar mulher, e eles não conseguem fazer essa separação de corpos, literalmente, e ser feliz com outra pessoa e casar com outra pessoa, pelo fato das leis das Filipinas, tá?
Então, eu quero espalhar aí esse assunto, essa notícia pra vocês, que eu, particularmente, Vanessa, casada com filipino aqui no Brasil, eu acho um absurdo a maneira com que eles tratam o casamento. Eu acho importante, já que a gente fala tanto sobre as Filipinas aqui, e eu amo o meu marido, eu amo a nossa relação, eu sei como eles são pessoas boas, como eles tratam as pessoas com respeito, independente de cultura ou não. Eu acho que as Filipinas é um país, eles são uma cultura maravilhosa, uma cultura que tem no mundo inteiro. Vocês que nunca ouviram falar de filipinos, existe no mundo inteiro, gente. Até no Alasca existe filipinos. Pelo fato de muitos filipinos ter viajado, a área deles, né, nas Filipinas é ser de navio, ser tripulante de navio, tanto na marinha quanto tripulante de navio cargueiro. Então, eles viajam o mundo inteiro, eles espalharam a cultura deles, que é maravilhosa, pelo mundo inteiro. Até no Alasca, onde meu marido teve, eles têm essa cultura que eles levaram pra lá. Existem restaurantes filipinos maravilhosos, eu amo a cultura, amo a comida demais, mas eu não podia deixar de trazer esse fato muito intrigante, que é o divórcio nas Filipinas, e eu queria que vocês me ajudassem fazendo esse vídeo virar viral e a gente pudesse talvez de alguma forma ajudar as pessoas do outro lado do mundo, que é um país extremamente maravilhoso, com belezas naturais e com pessoas muito boas. Então fica aí a dica pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui embaixo no canal e tem vídeos aqui nos cards pra vocês, se vocês quiserem saber mais sobre a cultura filipina, tá? Então deixa aqui embaixo mais coisas que vocês querem saber sobre as Filipinas, que eu vou fazer outros vídeos pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!